Segundou, pessoal, com mais um Ideias de Segunda. Hoje, com muita alegria, estamos, além de um cenário novo, em uma cidade nova. Gravamos diretamente de Nova Prata, uma cidade muito pequena no interior da Serra Gaúcha, com 30 mil habitantes, trazendo uma empresa maravilhosa daqui. Estamos com a Plena Publicidade e com a grande criadora desse ecossistema, a Marli. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de estar aqui contigo em Nova Prata e contando um pouco do propósito da tua empresa, que vem impactando não só Nova Prata, mas todas as cidades aqui da região. Bem-vinda, Marli. Obrigada pelo convite, Felipe, Belle. Fico muito feliz em poder contribuir, compartilhar um pouquinho da história da nossa empresa que está aqui em Nova Prata, nasceu em Nova Prata, continua aqui há 25 anos já. Olha só. Muito tempo, né? Muito tempo de história e garanto que muitas histórias para a gente abordar durante esse episódio. Boa, então primeiro ideias por aí, primeira vez que a gente sai, a gente já fez online, agora estamos presencialmente, agora saímos e estamos aqui em Nova Prata, uma cidade do interior, por ideias de número 69 já, então com a Plena, então estamos aqui pleníssimos para trazermos diferentes ideias de segunda, que é o nosso intuito aqui, conversar um pouquinho, trazendo como temática plena, para guiar a nossa conversa aqui, exclusiva e original, e trazer ideias de segunda categoria a respeito também depois. Então, queria começar, a gente pode falar, de repente, do lance do Serra Summit, para já trazer, que é um evento que vocês fazem aqui, e que me veio na hora, assim, em relação eu acredito que eu ouvi no Petit Jornal, em algum lugar, eu não me lembro agora, mas que comentou sobre os eventos de summits que acontecem em Portugal, que são bem conceituados, assim, reúnem e atraem muitas pessoas, e justamente como uma estratégia também de Portugal ali no caso, para ser relevante ou trazer o debate para si. Então, o debate sobre o futuro, sobre o do momento, enfim, ele está acontecendo lá. E, de repente, se ele não tivesse acontecendo, pegando no caso de Portugal, lá, talvez Portugal ia estar fora do debate, não ia participar. Mas ele se torna um protagonista no momento que o evento ocorre lá. Então, e isso tem sido uma estratégia que muitos, se a gente pegar a própria Porto Alegre, que agora também faz um monte de eventos, que seria a capital, e aí vocês vindo com esse movimento e trazendo, ou externalizando também, no caso, levando, né, o, o cerne da discussão e do futuro para cá. Então as pessoas vêm para cá e conversam e tomam decisões e convergem ideias a partir daqui. E aí eu queria entender um pouquinho se isso já é sabido ou não, mas do quanto esse movimento então acontece, dessa convergência das pessoas estarem aqui, das pessoas quererem vir para cá e de quererem levar daqui em diante, e como que acontece essa mistura, assim? Então, nada é uma receita pronta, né, a gente ouve muito sobre os summits de todo o mundo, né, e a palavra summit já tem essa pegada, essa tradução, o summit traduzindo para o português, ele significa a reunião dos maiores, dos líderes, que vêm compartilhar o seu conhecimento com as pessoas. Então a palavra summit, ela traz essa tradução, que é o que a gente realmente busca quando a gente organiza um evento desse porte. O Serra Summit, porque a gente trouxe esse nome do Serra Summit exatamente para a gente trazer esse sentido do summit no interior, né? Então, observando muito o que acontecia aqui na nossa região, o movimento das pessoas se deslocando para grandes centros para participar de um encontro, então, de especialistas, debatendo sobre o futuro, debatendo sobre o momento também, né? E aí a gente viu essa oportunidade de trazer para cá, para a Serra Gaúcha, e não necessariamente só em Nova Prata. Nova Prata é a nossa casa, a gente tem todo o carinho, então ele sempre vai acontecer aqui, mas a gente também vai estar fazendo um circuito aqui por todas as cidades da Serra Gaúcha, compartilhando e trazendo esses grandes nomes para trazer informações para as pessoas que buscam conhecimento, que são ávidas por conhecimento, né? E dentro do evento é isso que a gente percebe, Felipe, as pessoas já mais preparadas, buscando novidades e
pessoas também que estão iniciando a sua trajetória de empreendedorismo, estando aí para ouvir os que já tiveram uma trajetória, né, e que podem estar contando muito nessa última edição que aconteceu em 2025. A gente teve cases de grandes empresários que trazem todo esse trajeto, essa trajetória de erros e acertos, porque empreender é isso. Empreender não é só flores, não é tudo maravilhoso. Acontecem no meio do caminho também algumas questões que independem do empreendedor, que são de economia, que são mundiais, enfim, que também se esbarra com algumas situações que precisa mudar de rumo ou fazer diferente. E o novo empreendedor, quem está começando a empreender, às vezes, ouvindo alguém que já teve uma trajetória, ele vai evitar erros, ele vai cortar caminhos, ele vai entender melhor como passar por situações. Então, isso se debateu muito na última edição. Me lembro que quando a gente estava preparando, né, fazendo toda a curadoria dos palestrantes, eu estava um pouco preocupada porque eu sentia que o evento ele estava com um viés um pouquinho mais humano e um pouco menos técnico, né? Os participantes, os palestrantes não eram muitos da área técnica de vamos falar sobre inteligência artificial somente, ou somente sobre tecnologia ou inovação, mas a gente tinha muitas pessoas nesse evento em particular que iriam contar um pouquinho das suas trajetórias de vida, né? E eu me preocupava isso, será que o público vai gostar disso? E pasmem, ninguém se mexia ouvindo os empreendedores contando as suas histórias, contando o que eles fizeram, como eles começaram, né? Que muitos deles começaram do nada e hoje faturam milhões, e isso não é sorte, isso é planejamento, isso é perceber as oportunidades do meio, né? Estar no meio de grandes pessoas. E, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso que a gente procurou trazer para cá e vem trazendo, e cada vez crescendo mais e mais, com certeza. A gente percebeu já nessa segunda edição, que foi em 2025, uma participação muito grande de empreendedores, de CEOs, de líderes, de pessoas já grandes empresários de toda a nossa serra e de fora do Rio Grande do Sul também. A gente teve muitos que vieram de Santa Catarina, do Paraná, de Curitiba, de São Paulo, para participar do evento, e até por esse carinho que eles têm pelo interior, pela Serra Gaúcha, e do público, das pessoas daqui. Nós temos um empreendedor muito inteligente, muito astuto. Nós temos na veia o empreendedorismo jovem muito forte, né? Grandes mentes, grandes pensadores que às vezes estão um pouco escondidos, né? Quando a gente fala de startups que fazem parte de um evento desse, por exemplo, né? A gente dá essa oportunidade para empreendedores que às vezes estão trabalhando na garagem da sua casa ou no seu quarto somente com um computador, de vir e mostrar a sua capacidade, o seu produto. Nesse último, Felipe, a gente fez um pitch reverso, que a gente chama. Ao invés de vir apresentar o produto, a gente trouxe os empreendedores de startups para ouvir as necessidades do empreendedor, do empresário, dos municípios, principalmente. Então, o prefeito trouxe disso, eu tenho essa necessidade no meu município, e o dono da startup vai desenvolver, né, aquilo que vai atender a necessidade dele. Então, ele está criando um produto já pronto para ser aplicado. Não está criando um produto para talvez ser vendido, ou talvez se encaixar numa empresa. Então, foi muito bacana isso, né? Isso aí. Eu adorei a parte que tu comentou sobre trazer uma pegada mais humana para os eventos e às vezes não ficar apenas no técnico, falando de inteligência artificial e dessas pautas mais engessadas. E de que talvez seja isso que esteja faltando para as pessoas se conectarem. Eu lembrei de uma entrevista que a Clarice Lispector deu para a TV Cultura em 77, muito antiga. Entrevista linda. E na entrevista ela fala: eu escrevo simples. E o repórter fala para ela: mas será que o simples hoje não é muito difícil da gente contar? E nesses eventos me parece que o humano e ouvir alguém falando dos problemas que a tua empresa tem e que tu como empreendedor enfrenta pode conectar muito mais do que às vezes tu trazer um código, um prompt que vai solucionar
o dia a dia dela, né, a linha de trabalho. Mas, ainda falando sobre os summits, então, eu fiquei refletindo sobre as diferenças da gente organizar um summit para o interior e para um grande centro. Se a gente for pensar entre um panorama mais genérico aqui, entre Nova Prata e Porto Alegre. Porto Alegre tem uma economia de base com fintechs, tecnologia, principalmente serviços, e a gente vem aqui para Nova Prata, a gente tem indústrias de bastante de agronegócio predominantemente, ou indústria de transformação, que seria o caso da Vipal, da Atmobile. Então a gente precisa refletir, como tu falaste antes, né, no aquecimento, as necessidades dessa comunidade e conectar esses empreendedores com os problemas reais que eles enfrentam no dia a dia. Como tu tem feito isso quando tu organiza o Serra Summit? É bastante desafiador, Beli, porque quando tu tá numa grande capital, tu tem muito mais facilidade, até de acessos, tá? Eu, por exemplo, nesse último Serra Summit, a gente trouxe um grande economista, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente pela capacidade dele, por tudo que ele fez, que foi o Paulo Guedes, e eu tive muita dificuldade na questão logística, porque nós estamos na ponta do Brasil, e quando falo logística, eu falo de aeroportos, eu falo das nossas estradas, então já começa um desafio nesse sentido, quando tu quer trazer alguém de fora, por exemplo, meu desejo já para a próxima edição é eu ter uma palestra de alguém do exterior, né, participando, trazendo novidades para a gente, mas tudo isso esbarra na logística e a gente, só que assim, ó, eu pensar nisso e dizer não vou fazer nada porque não tem logística ou porque é difícil a logística, eu simplesmente tô abandonando a minha cidade ou a nossa região pensando que é difícil. Mas tudo é difícil, tudo que tu for fazer tem uma dificuldade. Então a gente não pode parar quando tu vê uma dificuldade, tem que seguir adiante, né? E, e quando a gente fala de fazer aqui no interior, além dessa questão da logística, outro dificultador que nós temos aqui, Felipe, é a questão da serra. Depois que nós tivemos as questões climáticas, que a gente está com a nossa serra aqui do Rio das Antas com essas dificuldades, com essas reformas, isso é muito agravante para tudo. E aí a gente entra na questão da indústria também, que está com essa dificuldade. Isso onera muito para eles têm que fazer uma logística toda diferente. Tem alguns tipos de veículos que não conseguem passar pela nossa serra, então tem que fazer um desvio. E aí a gente começa a bater muito na questão também do público e privado. Quando o investidor, o empreendedor que tem a sua empresa, ele quer investir aqui no interior, ele quer fazer algo diferente aqui, ele precisa muito do apoio do público. Então, quando se fala de governo, quando se fala de município, de prefeitura, enfim, a gente precisa trabalhar junto, porque um precisa auxiliar o outro. E hoje, muito dentro das próprias organizações públicas, se fala das PPPs, né, que é o produtos públicos privados, né, as iniciativas públicas privadas para as empresas se juntarem com o público e fazerem acontecer, até para tirar um pouquinho dessa questão da burocracia, tudo, enfim. Mas o Serra Summit, ele, ele traz muito isso, Beli, e a gente quando discute sobre o que vai se fazer no próximo, que a gente já está planejando, e quando a gente discutiu esse também, a gente ouviu muito as pessoas, porque eu vejo que tudo se constrói ouvindo. Não é o que eu penso, mas é o que a comunidade precisa, o que as pessoas estão precisando. E a gente ouviu muito das pessoas, a gente até foi em tal evento, em tal capital, mas nossa, lá a gente ouve tanta coisa para tão lá no futuro que eu não consigo aplicar na minha empresa, né? Então a gente começou a perceber isso. Importante, temos que saber, temos que acompanhar o que vai acontecer, o que está projetado e tal, mas às vezes no imediato, no agora, eu não consigo aplicar na minha empresa. Então eu sentia que as pessoas às vezes voltavam frustradas, porque elas ouviam tanta coisa que elas não conseguiriam colocar em prática, elas iam
foi legal, foi bacana, mas eu não vou conseguir colocar na minha empresa. Então, o que que a gente faz aqui no nosso processo de curadoria dos palestrantes, dos participantes? Trazer pessoas que vão trazer informações que as empresas daqui, da nossa região, porque, lógico, eu não estou fazendo um evento para trazer pessoas de São Paulo para cá, elas têm muitas oportunidades lá, mas que as pessoas daqui possam participar e sair aplicando nas suas empresas. Então, todo esse trabalho é feito para isso. Não são profissionais de palco. Se vocês observarem, olharem toda a nossa grade de palestrantes, eles não são profissionais de palco, pessoas que se prepararam para fazer palestras somente, né? A minha vida é ser palestrante, não. São empresários que já colocam isso em prática no dia a dia deles, são empresários técnicos, nós tivemos pessoas falando sobre inteligência artificial, mas que ele aplica na empresa dele e ele ensinou desde o início como tu aplica na tua empresa, né? Que às vezes se cria todo um estigma em cima da inteligência artificial, de que ela veio para tirar emprego, que ela veio para, nossa, as pessoas se assustam um pouquinho, e ao contrário, ela está trazendo novas oportunidades de emprego, ela está mudando o processo dentro das empresas, acelerando os processos, porque ela facilita muito o dia a dia. Então, nós tivemos pessoas falando sobre toda essa parte do futuro, a parte do atual, mas de que forma eu já estou aplicando na minha empresa. Porque, Beli, vocês são muito jovens, né? Mas quando eu iniciei a minha empresa, a gente fazia planejamento estratégico para 5 anos de empresa. Hoje tu faz um planejamento para tua empresa de 1 mês, 2 meses, porque muda demais. E atualiza. E atualiza, vai mudando. Então, dentro disso que a gente está trazendo essa oportunidade de um summit aqui no interior, mas para falar diretamente com o nosso público, para trazer soluções para o nosso público. E cada vez mais a gente vai trazer mesas redondas, discussões. E olha só, eu fui presidente da CDL aqui de Nova Prata por 2 anos, e ali a gente instituiu um café da manhã com o empresário, com o nosso associado, né? Para ouvir eles também. E, pasmem, tinha empresas aqui, que nós somos uma cidade pequena, que não se conheciam, empresários que não se conheciam. E ali no café da manhã de 1 hora, gerava negócios. Porque alguém, eu me lembro de um que dizia assim, tu faz uniformes, eu tô precisando, eu não sabia que tu fazia e tal. Então imagina num evento desse tamanho, como o Serra Summit, que traz pessoas de todas as cidades aqui da região, tu ter a oportunidade de tomar um café com alguém que tu não conhecia, ou fazer uma mesa redonda, apresentar teu produto, né, teu serviço para outros empresários, e se cria uma conexão, um ecossistema que não tem preço. E é esse o nosso propósito com o Serra Summit. E isso, exatamente, voltando pro lance ali sobre a convergência, né. Tem até um livro bem legal que é o Crash, que é uma breve história da economia, e ele comenta numa parte ali sobre os cafés em Londres, que foi meio que um momento que surgiu, começou a ter os cafés em si, né, e as pessoas se reunindo ali, e tais pessoas em específico, e começou a ter essa troca maior, proporcionou das pessoas estarem se encontrando ali, e aí isso de bolsa de valores lá, e propriamente até meio que, criar a semente de outros movimentos, iluminismo e coisas afins, assim, futuramente, porque as pessoas começaram a ter um espaço ali de troca, de presença e de convergir essas ideias. E aí, pegando esse lance sobre o da presença, eu queria explorar um pouquinho aqui sobre o interior e levando, deduzindo que o interior logo é mais presencial e capital logo é mais digital, no sentido de relação, e o quanto isso pode e deve ser explorado, porque hoje o que está em alta é o presencial novamente. Então é como se o jogo virou de volta e agora o que tá em alta é o presencial. Tanto que tá todo mundo fazendo eventos, todo mundo buscando, e a gente trabalhou em vários episódios aqui justamente isso, sobre o presencial, atividades, a gente buscar as comunidades, os seus nichos, algo a se fazer, se reunir presencialmente e não mais somente digitalmente. E o quanto explorar isso. E queria entender, assim, sobre, e a Belle pode falar também, desse poder do presencial sendo do interior e o quanto isso poderia ser
exportado ou aproveitado, enfim. Eu queria entrar nessa leva, assim, pensando que hoje o presencial está em alta, logo o interior está em alta, porque o interior que tem esse know-how ou sabe: "Não, essa bandeira é nossa". É, tem muito disso. Tu sabe que eu morei por um tempo em São Paulo e eu nunca soube quem era o meu vizinho de apartamento. Eu nem conhecia meus vizinhos de apartamento. E aqui, né, Beli, tu também que não é de Nova Prata, tu sabe que a gente conhece todo mundo, né? A gente conhece o dono do supermercado, o padeiro, quem cuida, quem vai mais na praça, quem vai menos. A gente observa, né? Circulando, a gente tem isso. E Felipe, a gente tem sentido que as pessoas dos grandes centros estão buscando voltar para o interior. Então nós temos muitas pessoas voltando para cá, porque querem isso, querem essa qualidade de vida, querem poder conversar com a pessoa, sentar do lado de uma pessoa na praça e tomar um chimarrão de forma tranquila. E a gente ainda tem muito disso, de às vezes esquecer o carro aberto e tudo bem, às vezes as pessoas do interior, às vezes nem chavear a casa, chaveio, né, deixam tudo mais aberto, porque existe essa confiança e existe o cuidar do que é do outro também. Então o vizinho cuida o que está acontecendo na casa do outro vizinho, se tem um movimento diferente, ele já comunica: "Ah, vi um carro estranho chegando na tua casa", né. Então tem esse lado que é muito bacana, e tem o lado também que algumas pessoas se sentem um pouco incomodadas, porque também existe como nós vimos falando no aquece, né, o cancelamento presencial, né. Então se a pessoa faz qualquer como todo mundo se conhece, a pessoa faz qualquer coisa que se entenda que é fora da linha, ela é cancelada. Ela é uma pessoa que é boicotada, que daqui a pouco não compram mais o empreendimento dela, que não conversam mais com ela, que não seguem mais. Então tem os 2 lados que faz com que também as pessoas se sintam, de certa forma, vigiadas e, de certa forma, tira um pouquinho da liberdade também, né, então tem os 2 lados que são importantes a gente avaliar, mas também tem o lado que a pessoa, por se sentir vigiada e por se sentir, preciso andar corretamente, porque eu estou sendo controlada, não acontecem coisas ruins, muito menos coisas ruins do que acontecem em grandes centros, que as pessoas não se conhecem e não importa o que eu vou fazer, ninguém está sabendo que fui eu, enfim, né. Então traz até um pouquinho, para os pais, por exemplo, uma tranquilidade que os seus filhos estão crescendo de forma bem educados, com esse processo todo que vem desde a escola, desde casa, desde o vizinho, desde o amigo, que todo mundo está cuidando para que tu caminhe corretamente, né. Então é um espírito de comunidade que se perdeu muito, né, e o interior ainda tem isso. E eu vejo como tu falou, né, se voltando muito ao presencial, e isso é muito positivo. Isso é muito positivo, né, que tá voltando as pessoas a querer convivência, a querer estar uma com a outra, compartilhar, a nos negócios funciona dessa forma, né. Num café em Londres, tu compartilha com o vizinho, com o colega ou com outro empreendedor o teu negócio, e o teu negócio pode complementar o dele. E isso faz com que todo um movimento, um ecossistema se movimente para o bem, para o melhor, para o crescimento, né. E aqui no na nossa região, quando se fala em empresas, indústrias, por exemplo, a gente tem a questão uma problemática que é, vamos falar um pouquinho do lado empresarial, do lado empreendedor, né. Saindo um pouquinho também do lado humano, né, do lado dia a dia, família, mas, voltando para o lado do empreendedorismo. Quando a gente fala em indústrias, a gente, tem grandes indústrias aqui, mas não somos um centro industrial como é Caxias do Sul, por exemplo, que já é uma cidade maior e é toda industrial, e a gente com esse dificultador da logística, se prende muito, né. Então grandes empresas, grandes indústrias, elas pensam muito em se colocar aqui, em função da logística, que isso encarece o produto, né. Aí quando se fala no agronegócio, nós não temos relevo para o agronegócio aqui. A serra, ela é muito montanhosa, ela é muito rochosa, né, temos
pedreiras, enfim. Então a gente não consegue ter grandes campos, a gente não consegue ter grandes plantações, então o agro também não consegue evoluir aqui por uma questão natural, né, do relevo. Mas quando a gente fala que é isso que eu venho batendo muito aqui na nossa região, e eu vejo que as pessoas estão indo para esse caminho também, quando se fala em turismo. Turismo é um baita do negócio. E nós temos tudo para evoluir nesse sentido. Nós temos belezas naturais, nós temos gastronomia farta, nós temos pessoas que são acolhedoras, que não tem problema de daqui a pouco receber um turista na sua casa, né? Que existe essa coisa do compartilhar, não temos muitos hotéis ainda, enfim, até naturalmente, os hotéis vão crescer e vão acontecer quando o turista vier, né? Mas hoje, se tivesse que ter uma demanda de um público que viesse de fora, a gente poderia fazer um Airbnb na sua própria casa, enfim. Então tem todo esse lado que eu vejo que a nossa região tem a veia turística, mas ela está engatinhando ainda, muito lentamente. Então, se a gente começar a trabalhar de forma conjunta, público, privado, e explorar o turismo, nós vamos crescer muito. E é uma indústria fantástica. É uma indústria onde a pessoa vem e deixa o seu dinheiro e é um dinheiro limpo, é um dinheiro que movimenta muito, que enriquece muito a região, com todos os cuidados que o turismo também traz, né, porque a gente precisa preparar todo o receptivo, as pessoas que vão receber, como fazer hotelaria, acessos, enfim, toda essa parte precisa ser preparada, tem uma base que tem que começar a trabalhar. E daí trazer, né, daí divulgar e começar a trazer as pessoas de fora, porque hoje se tu fala, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar a Havan, e conversando com um dos CEOs lá, ele falou: "Sabe que a gente fala muito para as pessoas que vêm aqui, as pessoas que vêm de fora, para ir para o Rio Grande do Sul, até por essas questões que aconteceram climáticas, para que o turismo no Rio Grande do Sul está acontecendo", e elas dizem: "Ah, mas às vezes ir para tal cidade no Rio Grande do Sul é mais caro do que ir para o exterior". Então, o público que olha para o Rio Grande do Sul como turismo, ele olha para um local só. Ele não está olhando para todos os pontos que o Rio Grande do Sul tem. E isso é um erro nosso. Eu vejo hoje o nosso secretário de turismo do estado atual, eu vejo que ele tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, tá? De mostrar que o interior tem turismo, que todas as cidades têm turismo aqui para explorar, para participar, para viver vivências, gastronomia. E ele traz uma questão que até na abertura do Serra Summit desse ano a gente fez toda uma apresentação com a cultura gaúcha, com chula, com crianças tocando gaita e tal, que nós não valorizamos o nosso turismo. Nós não mostramos isso. Em qual restaurante que tu vai em Porto Alegre que tu vê uma apresentação de chula, ou, ou de gaita, ou de uma música gaúcha? Ou de uma dança, de uma prenda e um peão. Em qual restaurante no interior tu vê isso antes de começar o jantar, um espetáculo gaúcho? A gente não valoriza a nossa. Quando tu vai para o Nordeste, por exemplo, tu chega, tu já vê uma roda de capoeira, tu já vê o pessoal dançando, enfim, trazendo a sua cultura. E nós aqui ainda falta muito disso, né? Então, voltando ao lado empreendedor, já dei uma divagada aqui, né? Mas voltando ao lado empreendedor, eu vejo que é uma das veias que nós temos muito a explorar e a crescer, é o turismo aqui na nossa região da Serra. Os bons vinhos, as vinícolas, os próprios parreirais, o turismo de experiências, as pessoas poderem sair lá da cidade grande, daquele barulho, daquela confusão toda, e vir para um local e ir lá colher a uva, né? E saber de onde que vem o leite, né? Que ele não vem na caixinha que tem, né? Enfim, todo esse lado também, né, nós temos fazendas lindas aqui em André da Rocha, né, uma cidadezinha, a menor cidade do Rio Grande do Sul em número de eleitores, aqui tem menos eleitores, né, e é linda, e tem o churrasco padrão André da Rocha, que é a parte gastronômica. Então tem tanta coisa que a gente pode construir, e não é trazer o que eu vejo, tá, é uma opinião minha, não é a gente trazer algo, um formato lá da Disney e aplicar aqui, não, é desenvolver o que nós temos e mostrar, né? É valorizar o que a gente tem, é enaltecer, engrandecer, contar a história. Show, maravilhoso. E sobre essa tua última fala,
Eu até lembrei do que motiva muitas pessoas a irem para Gramado. Falam, é a Europa brasileira. Mas talvez a gente tenha muito mais para oferecer do que uma Europa brasileira. Talvez a gente oferecer a nossa versão de um mix de imigrantes que envolve imigrantes da Alemanha, da Itália, Polônia, seja muito mais rico do que fazer mais do mesmo. E aí eu até estava aqui refletindo sobre essas oportunidades que tem Nova Prata de criar negócios a partir dessa cultura de imigração. Tem uma vinícola que vai abrir aqui daqui a um tempo, né? Está em construção, a Dom Luiz. Não sei se tu chegou a ver alguma coisa sobre isso. Ainda não tem tantos detalhes divulgados, mas eu vi que a proposta é ter vinho que é fermentado com alguma ação da gravidade, e isso provavelmente vai atrair muitos turistas, porque as pessoas vêm de fato para a Serra, mas o que eu noto é que elas vão até Bento, porque já tem mais vinícolas consolidadas, tem os caminhos de pedra, que é toda uma rota pensada para o turista, mas aqui na região, passou de Veranópolis, assim, não tem nada assim, né, muito desenhado. A gente tem as Caldas de Prata, mas ainda é pouca coisa para o turista que vem. Então, quem sabe a gente criar esses negócios aqui em Nova Prata, tantos campos, né, como tu comentou, fazendas lindas em Andrada da Rocha, talvez só as crianças passarem a mão nas ovelhas, darem comida, alimentarem os peixes, já iria deixar o turista muito feliz de ter esse contato com o interior. Não sei como é na tua família, mas eu imagino que tem uma cultura de imigração forte aqui para quase todo mundo que vive, que nasceu aqui em Nova Prata, né, cresceu, que também é o meu caso. Eu cresci ouvindo minha avó falar italiano e fazendo todos os costumes de uma nona do interior, e aquilo para mim era normal. E até quando antes, né, de eu criar uma consciência como adulta, era motivo de sentir um pouco de vergonha, de, eu sou colona. Hoje, para mim, é um motivo de orgulho. E eu acho que cada vez mais, quando a gente criar essa concepção como cidade, de que o que a gente tem aqui é muito bonito e é diferente e tem o seu charme, sim, não precisa ser igual ao que está acontecendo lá na Europa ou fora do país, a gente vai engrandecer a nossa cidade, a nossa economia, que já é muito potente, né, com essa veia pulsante do turismo. E uma ideia de segunda, já trazendo, eu acho que futuramente, quando a vinícola Dom Luiz estiver pronta, talvez poderia ser palco de um dos eventos, né? Então, aproveitando o gancho, uma das ideias de segunda que eu separei aqui também, já bem de segunda, assim, seria em relação a tematizar mais ainda o Serra Summit em si, pegando tudo isso que a gente comentou do quanto se vende esse interior do Rio Grande do Sul, e pegando um pouquinho então do hype ali de Gramado, para usar a seu favor, mas de que como se a estrutura do evento fosse à la Serra. E aí esse evento então, a estrutura dele talvez fosse mais íngreme ou mais à la Serra, então não é algo plano, o evento ele é todo tem que subir, dar as voltas, enfim, de repente ter um momento, óbvio, não é pra fazer o tempo inteiro, mas ter um momento que ele acontece à noite, para ter a neblina, e aí, se não tiver neblina, usar aquelas fumacinhas para como se ficasse uma neblina, um frio. Não precisa? Só abrir as janelas. Então, para ter essa tematização da serra, que eu acredito que tanto, não sei o quanto para vocês, se é algo como a neve, assim, que já chega e digo, meu Deus, neblina de novo, não aguento mais, ou pelo menos vendo, trazendo a minha visão de fora, quando você vem para a serra, é gostoso isso de curtir um frio e exatamente a culinária, mas também o prazer, por a questão de pegar a serra em si, todo esse processo de vir, de que tenha a sua romantização, tanto que até a própria rota romântica, não sei se foi por isso também pensando, mas tem um lance, você vir para cá então para a serra, de pegar a serra.
e o de quanto o evento poderia ter isso para brincar ali, mas de caraca, é o primeiro evento íngreme do Brasil, sabe? Que a maioria desses eventos sempre tem um troço assim, e um outro episódio a gente já fez sobre trabalho, que a gente ficou brincando que todos os eventos assim, somente online, que o EVD sempre é o maior evento da América Latina disso, sendo que só botou esse slogan assim. E aí, puxando um outro ponto aqui, misturando a conversa, eu fiquei refletindo sobre o lance que você comentou do ser vigiado no interior. E aí, de novo, querendo trazer do presencial para o online, eu tenho tanto um amigo como um dos CEOs lá da empresa que eu trabalho, eles estiveram há pouco na China. O amigo até o João Pedro, que foi o primeiro host que criou junto o Ideias Segunda. E aí eles trouxeram os dois, paralelamente, né, duas conversas diferentes, sobre o lance da vigilância em termos da China, em termos de câmera, IA, tudo, o quanto já se é e se existe, então, um comportamento social muito mais correto ou rígido, enfim, porque tem câmera por tudo, então se você jogar algo no chão, vai ser, vão saber que foi você e já tem tudo identificado. E aí eu até trouxe a reflexão nessa conversa com o João Pedro, no caso, e do quanto isso já não acontece aqui pensando o Ocidente e não o interior, a moda antiga do presencial vigilância, mas o quanto isso já acontece no Ocidente, talvez a gente não queira considerar, que é com o próprio celular que está escutando o que a gente fala, que é o que a gente compartilha o tempo inteiro, que é as redes sociais, enfim, de vigilância, o quanto ela já ocorre, ela sempre ocorre, e aí trazendo que talvez ela sempre ocorreu, e o quanto a gente encarar isso, eu queria trazer um pouquinho dessa discrepância ou até dessa hipocrisia de talvez de olhar para o da China e dizer, ah, mas que absurdo. Só que ao mesmo tempo a gente já vive uma que talvez seja mais mascarada aqui e que talvez a gente sempre viveu na realidade, que é aquele meme de que é a senhorinha com a cadeira de praia na frente de casa, assim, ah, minha avó fica ali sempre e fica vigilando a rua para saber tudo que vai acontecer, não vai passar nada assim sobre os vizinhos. Falando sobre isso, tu sabe que uma coisa que a gente desde pequena sempre ouvia assim, ó, faça as coisas, tudo que tu fizer, mesmo que tu estiveres sozinho, faça como se tu estivesse sendo vigiado, porque alguém tá te olhando, né? E aí foi a mãe ou a avó falando, né, que Deus tá te acompanhando, então nada que tu fizer errado vai passar, né? Então tem isso também, que a gente aprendeu desde pequeno. E no interior, uma coisa que meu pai sempre falava, Felipe, era assim: "Tu te lembra que o teu sobrenome não é teu. Teu sobrenome não é teu, ele pertence a muitas pessoas. Então o que tu fizer com o teu nome e o teu sobrenome pode prejudicar outras pessoas". Então isso é uma coisa que sempre bate muito em mim, sabe. Sempre me lembro dessa frase do meu pai e acho que tem tudo a ver com isso, né. Da gente se vigiar também, né, da gente se cuidar de fazer sempre o melhor por todos, né, e fazer pela gente também, né, o melhor. Então acho que o vigiar vem desde nós, do interno, e essa questão que tu trouxe também, cada vez mais em todas as cidades tem essa questão, né, de câmaras, de hoje tu não tu é vigiado dentro de uma loja, tu é vigiado na rua, até mesmo aqui em Nova Prata, na praça, tem câmaras, nas ruas principais tem câmaras. Então a gente, né, fatalmente está sendo vigiado dia e noite, então, tem esse sentido também de que traz um lado bom, porque também se evita muita coisa ruim, né, e traz o lado também de que tu não tem mais uma vida própria, né, tu tá sempre fazendo também pelos outros, né, então tem os dois lados, e que se tu já tem uma índole boa, já tem um caráter bom, nada de errado, tudo tranquilo, né. Bem, então acho que para fechar esse episódio, a gente pode completar fazendo essa reflexão, então,
de que começou na Marli empreendedora e que agora vai se encaminhando, né, com essa pauta do sobrenome e desse legado familiar para Marli criança, que já via a avó dela empreendendo, via isso muito como uma inspiração. E eu gostaria que tu contasse um pouco do pessoal sobre como era isso uma vez, onde a gente não tinha tecnologia, onde a logística era muito mais difícil e envolvia muito da criatividade de quem estava ali tentando comercializar o seu produto e fazer dinheiro, né, através disso. Eu digo que eu tenho 53 anos, e eu sou privilegiada, porque eu vivi todas essas fases, né. E eu acho que todas as pessoas que são dessa faixa etária, elas podem ser muito gratas, porque elas conseguiram ver. Eu vi o computador nascer, eu vi a internet nascer, eu vi o telefone celular nascer, e coisas que talvez o jovem hoje já nasce com tudo isso, e que bom, porque já nasce sabendo sobre tecnologia. A gente é imigrante para a tecnologia, e os que são de hoje são nativos da tecnologia, então a gente até tem um pouco de conflito às vezes, né. Mas, eu vinha falando não faz muitos dias até sobre a gente nasceu no interior, né, aqui em Nova Prata, mas mais no interior ainda, né, porque a gente é de fora da cidade, então meu pai e minha mãe iniciaram desbravando, literalmente, né, abrindo caminhos, morando num lugar onde não tinha luz. Eu me lembro muito criança, mas ainda não tinha luz na minha casa, e eles usavam aqueles aquelas iluminações com gás na época, ou até com querosene e outras coisas, e logo depois veio luz, que eu me lembro. Mas também peguei esse momento que não existia luz lá no interior, que não tinha como eu vir para a cidade, não tinha ônibus, eles não tinham carro, fazer uma lavoura era tudo manual, braçal. Então eu fico pensando: "Nossa, como nossos pais sofreram", né, porque tu imagina passar o dia todo, às vezes com um boi puxando um arado e tu fazendo a lavoura dessa forma, né. Imagina o quanto isso não era dolorido até, né, para o seu corpo. Chegava no final do dia, deviam estar acabados, né. A minha mãe passava o dia na lavoura, voltava para casa cuidar dos filhos, aí tiravam o leite, faziam as coisas, e era assim que eles sobreviviam, né. Era até troca, né. Tu produzia o milho e tu levava para o moinho, e em troca do milho tu pegava a farinha, e assim tu criava teus filhos, enfim. Era dessa forma. E olha quanto isso evoluiu em 30 anos, digamos, né. Toda essa mudança, essa facilidade que veio para a atual geração, e que bom que eu estou conseguindo também estar dentro dessa facilidade. Conheci, passei por aquele momento, e hoje estou conseguindo viver essa facilidade, a tecnologia, as coisas que vêm, todo esse lado, né, tecnológico, facilitador, mas que a gente tem que sempre estar se vigiando para também não fugir do lado humano, né. Não deixar de ser humano, não deixar de entender que o lado humano é importante, ouvir as pessoas é importante, dar atenção para o filho é importante, né, todo esse lado também, a gente ter esse cuidado. E essa evolução toda que a gente conseguiu acompanhar aqui no interior, e hoje a gente vê as cidades do interior também crescendo muito na parte tecnológica, crescendo, que vem essa nova geração trazendo tantas novidades, compartilhando nas suas empresas. Eu vejo empresas que eram do avô, que passou para o pai, que hoje é do filho, e vem com todo esse crescimento aqui que a gente consegue acompanhar. E a veia empreendedora, hã, eu sou polonesa, e toda a minha família é de origem polonesa, então é 100%. Meus avós é tudo, é Vaskevich, Petrikowski, Rapkiew, Gajewski, é tudo polonês, tá. Então é uma veia pura polonesa. E os poloneses, quando vieram para o Brasil, e os meus bisavós vieram da Polônia, eles vieram muito sofridos, porque estavam passando por uma guerra, por um momento muito difícil, e quando chegaram aqui também eles eram muito excluídos. Então o polonês, ele tem um pouquinho, porque veio de geração para geração, esse medo de se expor, e esse medo de dizer: "Não, não é medo, é assim, sempre foram acostumados a servir. Então eu ser um empreendedor, eu ser um líder, eu ser um cabeça, é muito difícil para o polonês. Ele tem uma dificuldade ainda de chegar e dizer assim: "Não, eu posso ser um líder, eu vou, né, fazer as coisas, ser um protagonista", enfim.
Então, uma das dificuldades, eu observava a minha avó que tinha um armazém com 70 anos, ela montou lá seu armazém na garagem da casa dela, ela tinha os clientes dela, ela fazia a administração dela no caderninho, eles anotavam, não existia sistema, nada, né, anotava no caderninho, no final do mês pagavam, todo mundo se conhecia, era tranquilo. O SPC nasceu assim, porque daí um dizia para o outro: "Não vende para aquele, porque ele não vai pagar", então foi assim que nasceu, né. E eu observava ela e gostava muito do jeito dela, dessa coisa dela estar dizendo para os filhos: "Tu faz isso, tu faz aquilo, tu organiza aquilo", sabe, bem de líder, né. E e aí acho que eu me espelhei muito nela, sabe. E a partir daí eu comecei também a criar esse lado, sempre tive uma veia muito criativa, sempre gostei de desenhar, desde pequena na escola, né, de fazer as coisas, então eu senti, eu acabei fazendo publicidade e propaganda, né, que é algo que eu sempre gostei de fazer, e hoje o que eu menos faço é isso, porque eu mais faço a parte de gestão e administração da empresa do que isso, mas foi a partir daí que nasceu todo esse lado empreendedor. E tudo que a gente vê e observa, sempre nasce uma vontade de: "Ah, isso eu também posso fazer, vamos reunir pessoas e vamos fazer". E o empreendedor é isso, é buscar, olhar, observar oportunidades e seguir sem medo, porque, o errado já deu, né. Então é aquilo, o não eu já tenho, então eu vou lá e eu vou tentar. Pode ser que flua bem, pode ser que eu tenha que recuar e tudo certo. E aí, pra gente encerrar sem deixar de falar disso, mas para falar sobre o encerramento, então, você comentou agora sobre o fazer, e eu queria ouvir de ti sobre esse deixar de fazer. Como que é esse processo de repente, não se tanto como a gente trouxe aqui do não ser mais o protagonista ou não fazer parte do protagonismo, de repente nem do coadjuvante, mas de estar olhando como de fora, e o quanto você considera isso importante, o quanto é, às vezes, muitas vezes, o próprio produto, o projeto em si, às vezes, precisa disso ou não, e de o quanto isso é, às vezes, podem o quanto você vê disso, dessa relação de definitivo ou não também. Ontem eu até estava conversando com amigos de um amigo meu, que era aniversário dele, e eles estavam comentando sobre se mudar, no caso deles da capital, de repente para Florianópolis, tinham essa oportunidade, e meio que eu trouxe, e que eu sempre trago, por ter feito essa experiência de intercâmbio, assim, para outro estado, de o quanto não banalizar um pouco de: "Cara, vai, qualquer coisa tu volta, pronto, não precisa ou vai ficar 1, 2 anos e volta, não precisa ser uma decisão eterna". E aí queria trazer esse elemento para esse ponto também. Sim. Principalmente na área de serviços, de prestação de serviços, é difícil a gente passar o nosso jeito, o nosso conhecimento, a gente compartilha e algumas pessoas pegam, enfim. Mas, existe uma dificuldade, às vezes, e principalmente no interior, das pessoas compreenderem que se eu presto um serviço, eu preparei uma equipe para prestar um serviço similar, ou do jeito que eu presto, eles também vão seguir do meu jeito. Então, existe ainda muito assim, Felipe, de dizer assim: "Ah, não, mas se não é a Marli, então eu não quero", entendeu? Não, eu vou fazer tal evento, mas eu não vou poder estar lá, porque eu estou com outro projeto. "Ah, não, então se não é tu que vai estar lá, então eu não quero". Então, se cria muito isso da confiança naquela pessoa, quando é uma prestação de serviço, é como um médico, como um dentista. Tu começa a ir num médico e daqui a pouco ele simplesmente diz: "Não, agora é o meu colega que vai te atender". Tu fica, né, um pouquinho: "Ah, tudo bem", mas tu também cria, então, de certa forma, acontece isso também. Eu, dentro da área de eventos, e cada evento é um grande projeto que se trabalha durante 1 ano ou mais, e a gente cria o projeto, faz a captação, organiza, faz todo o desenho de como vai ser o evento, por onde as pessoas vão passar, que experiência elas vão ter passando por aquele trajeto. E se tu for num evento que a gente organizou, e, por exemplo, o último que eu fiz foi agora em Nova Prata, Expo Prata, e veio um prefeito lá de Mussum, e ele estava circulando pela feira com um amigo meu e ele falou para ele: "Essa feira foi a Marli que fez, né".
E daí a pessoa falou, meu amigo falou: "Por que que tu tá falando isso?". "Não, porque olha a sinalização, ela é toda numerada", porque intuitivamente a pessoa olhando o número, ela vai para o segundo, ela vai para o terceiro e ela não vai deixar de visitar nenhuma parte. Então não tem como dizer: "Ah, eu estava lá no agro e não me visitaram", não. Eu faço isso realmente, desde o pórtico de entrada eu vou numerando a sinalização para que a pessoa intuitivamente ela faça essa é natural, né, o teu cérebro te conduz, né. E e aí quando fala em chegou a hora de virar a chave, de fazer uma mudança, acho que a minha contribuição eu já fiz, e não consigo talvez deixar esse meu, trabalho, esse meu jeito para uma outra pessoa, né. Virão outras pessoas que talvez trabalharam comigo, minhas equipes, que entendem o meu jeito, o meu processo e vão replicar isso, e eu acho isso fantástico. Eu criei muito publicitário dentro da agência nesses 25 anos, eu criei muito empresário dentro da agência. Pessoas que começaram fazendo estágio aqui, que hoje tem uma agência, hoje tem uma empresa, e eu acho isso lindo, porque foi inspiração, não abriram um negócio porque não porque acharam errado alguma coisa que eu fiz, abriram um negócio porque se inspiraram, porque acharam que era um negócio bacana, então, tudo isso ficou mas na prestação do serviço, como no evento, por exemplo, tem uma certa dificuldade, e eu particularmente não tenho filhos, que muito no interior tem isso, né, vou passar para o meu filho. A minha filha, que é a minha afilhada, minha filha do coração, né, que é a Isadora, seguiu um outro caminho, sabe muito de eventos, tenho certeza que se ela fosse fazer um evento hoje, ela faria exatamente como eu faço, porque ela desde bebê ela me acompanhava, né, mas ela seguiu um outro caminho. Então, hoje eu sinto que é hora de eu virar a chave, de eu partir para um outro projeto, né, tenho outros projetos de vida, outras coisas que eu quero fazer. Grandes empreendedores, como o dono da Vipal, por exemplo, começou com mais de 50, né, então sempre é hora de começar. E esse lado dos eventos, então hoje eu estou deixando, a Expo Prata foi o nosso último evento, né, com todo carinho aqui na nossa cidade. E agora a gente parte por um novo caminho, novos projetos, novas situações. E quando tu fala de Santa Catarina, eu tenho um sonho também de passar algum tempo em Santa Catarina, mas eu não quero ir morar lá. E um recado que eu quero dizer assim, ó, é acreditem no Rio Grande do Sul. Invistam no Rio Grande do Sul, fiquem aqui, as pessoas estão indo embora daqui, não vão embora. O Rio Grande do Sul ele vai ter uma virada de chave, e é logo, e vai ser fantástico, e tem muita gente de fora olhando para cá. Então acho que invistam aqui, se mantenham aqui. Santa Catarina é linda e deu um passo gigante e conseguiu fazer toda essa evolução turística, grandes empreendedores, está crescendo muito, mas é um lugar que a gente pode ter um lugar para passar alguns dias lá, mas voltar para nós, para nossa terra, para as nossas raízes. O Rio Grande do Sul é lindo e tem muito para crescer, mas precisa de nós, da nossa gente, né? Não é alguém de fora que vai vir aqui e vai fazer algo, talvez venham com uma cultura diferente, então é importante que nós, com a nossa cultura, façamos pelo nosso Rio Grande, né? Então esse é o recado que eu deixo, assim, neste momento. Perfeito. Então, Marli, gostaria de te agradecer em nome do Ideias e digo mais, em nome da comunidade aqui pratense, da comunidade da Serra, por trazer tanta cultura e tanta originalidade que faz com que cada pessoa que está presente nos eventos que tu promoveu até hoje, nos eventos, nos Serra Summits que ainda vão vir e que tem muitas novidades chegando nas próximas edições, se sintam de fato pertencidas àquele ambiente e não como se fosse mais um evento, né, sem a cultura do local. Então, muito obrigada por trazer tanta originalidade para nossa região. E se você aí de casa teve alguma ideia de segunda, ficou curioso para saber como funciona essa dinâmica de interior versus cidades grandes, por favor, nos escreva que nós queremos te ouvir. Novamente, então, muito obrigado e um bom segundou para todo mundo, então. Uhul!